a formular a pergunta e escolher o candidato para responder. Então, eu vou escolher a candidata Marina, que eu ia convidar Agora na primeira pode vez. É o quarto debate que nós fazemos, Marina, e eu notei o seguinte, você tem uma espécie de um padrão. Questão fácil, discurso categórico. Eu vou fazer, corri o país, vi e tal. Dividida, por exemplo, droga, aborto, eutanásia. Aí você fala assim, plebiscito. Plebiscito. Você tira o corpo. Você quer agradar gregos e troianos. Aqui nós estamos para contar ao povo brasileiro o que nós somos. Eu quero rotular você, estou rotulando. Rotulo, você foge. Esgotado seu tempo, candidato. Bem, primeiro que eu acho muito difícil a gente trabalhar com a ideia de rotular as pessoas. Eu prefiro discutir no mérito as questões, com respeito, com firmeza, mas sem os rótulos. O rótulo é uma forma preconceituosa de não debater o mérito das questões. Mas cada um tem uma opção, né? Diz-se que a gente dá para os outros aquilo que tem dentro de si. Eu prefiro debater. E quando eu digo que quero um plebiscito para a questão da maconha, a questão do aborto, é porque eu confio na democracia, confio na opinião pública, que as pessoas podem discutir um tema complexo como esse, que envolve questões espirituais, filosóficas, culturais e morais, e, a partir do debate, sem satanização, sem rotulação, a gente poder chegar a uma conclusão. Existem aqueles que querem transferir apenas para o Congresso, mas eu digo que tem a mesma qualidade, ou talvez um risco maior, de que a questão não seja adequadamente debatida. A diferença, Plínio, é que eu faço um discurso coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. Se você não concorda comigo, é um direito que você tem, e na democracia é assim. Você tem até o direito de me rotular, mas eu reivindico o direito de continuar debatendo com respeito, no mérito, defendendo aquilo que eu acredito, porque é assim que a gente constrói um país melhor. Marina. Candidato Marina, Plínio de Arruda Sampaio tem 1 minuto. A gente rotula diretamente e rotula transversalmente. Que, aliás, você gosta muito de dizer isso. A gente rotula transversalmente. Você agora rotulou. O Plínio gosta de pôr os outros para baixo. Você acabou de rotular. Eu rotulo você. Você é ecocapitalista. Você rotula sem rotular, né? Você, na verdade, sempre faz essa coisa assim. Você optou preferencialmente por todos. Optando preferencialmente por todos, você não optou por nenhum. E você está, então, na verdade, fazendo uma enorme demagogia aqui. E como esse é um debate para a gente falar ao povo brasileiro o que tem de verdade nessa eleição, eu estou tendo a atitude até meio antipática de dizer claramente aqui, você, na verdade, está fazendo demagogia com essa coisa de ir para o segundo turno, não sei o quê, e rotulando todo mundo aqui dentro, transversalmente. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a candidata Marina Silva e a tréplica. Olha, eu, graças a Deus, sempre tive uma postura de manter a coerência, fazendo aquilo que eu acredito. E eu não vou permitir que as outras pessoas, não é, possam determinar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que devo fazer, não é? Porque eu sinto que há um incômodo em relação à minha atitude, é um direito. E o interessante de tudo isso é que mesmo você me rotulando, Plínio, eu continuo te tratando com muito respeito, porque eu acho que deve ser assim o debate. Eu, desde o princípio, eu disse que eu não ia para o vale tudo eleitoral, que se ganhar, eu quero ganhar ganhando, porque a gente ganha ganhando quando vai até o fim, coerente com os princípios. E a gente ganha ou perde perdendo quando é incoerente com os princípios. E isso eu não vou fazer. Eu vou continuar sendo uma pessoa que debate as questões no mérito, com respeito pela concorrência. Obrigado, candidata Marina Silva. Seu tempo de tréplica esgotado. A senhora agora é a sua vez de formular a pergunta que deverá ser endereçada ao candidato José Serra. Eu, quando entrei no Ministério do Meio Ambiente, eu me deparei com um grave problema envolvendo o serviço público.
E eu pude observar que, durante o governo do presidente Fernando Henrique, você, Serra, era o ministro do Planejamento, e optaram pelo caminho da terceirização, o que levou a uma precarização do serviço público, com graves consequências em vários setores. A pergunta que eu faço é: como fazer para melhorar a gestão pública e valorizar o servidor público? 1 minuto e meio, candidato. Marina, na minha experiência direta com prefeito, governador, ministro, não optei nunca por terceirização que não fosse absolutamente necessária, essencial. E como ministro do Planejamento, que eu fui em 1 ano e 4 meses, não tive oportunidade de comandar nem de participar de nenhum processo de terceirização dessa natureza. Aliás, tem um fenômeno hoje no Brasil de terceirização, de precarização das relações de trabalho, muito importante e significativo, que é feito na própria Petrobras. Eu vejo reclamações de sindicalistas que mostram dados realmente impressionantes para o número de empregos precários na Petrobras, ou seja, em vez de ter o concurso, o esquema de admissão, ter funcionários da Petrobras que têm mais estabilidade, mais segurança, optando pelo caminho da precarização, e é uma coisa com a qual eu não estou de acordo. Eu acho que nós temos que ter empresas públicas sólidas. É o caso da Petrobras, é o caso dos Correios, objeto de tantos escândalos, é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, boas empresas que devem ser fortalecidas sem precarização das relações de trabalho, até porque, quando se precariza, as empresas também terminam por enfraquecer-se. Portanto, eu não sou a favor de nenhuma terceirização indiscriminada. Mas, lamentavelmente, foi isso que aconteceu. Quando eu entrei no Ministério do Meio Ambiente, em 2003, o setor de licenciamento do IBAMA, que é um dos mais importantes, porque ele licencia obras que envolvem bilhões de reais, contava com apenas 7 servidores de carreira. 7, Serra. Uma situação precária. E os contratos, eles eram todos temporários. As pessoas ficavam 6 meses e depois eram obrigadas a sair, e isso não internalizava a competência. A minha proposta em relação ao servidor público e ao serviço público é de que a gente tenha uma gestão profissionalizada, com servidores concursados, e que essas pessoas possam ser valorizadas nas suas atribuições para servir melhor o país. E os critérios para compor uma administração, eles devem ser sempre baseados em 3 questões: a ética, a técnica e, por último, o político, porque, lamentavelmente, o que aconteceu no Brasil foi a precarização do serviço público. Candidato do PSDB tem 1 minuto para a tréplica. Marina, essa sua preocupação é legítima, e eu acho, inclusive, que você também devia se preocupar, se me permite, com outro fenômeno na esfera do funcionalismo, que é o aumento vertiginoso dos cargos de confiança. Só no governo da Dilma foram 21 mil, hoje tem na esfera federal. A maior parte voltada a partido, a companheiro, a servir ao loteamento político. Não são para servir, de fato, a nossa população, né? Que o servidor público é para servir a população. Eu sou a favor de concurso. Como governador, em São Paulo, abri 110 mil concursos, procurando vencer os problemas precisamente de instabilidade causados, às vezes, por emergências de terceirização. Agora, esse fenômeno do cabide de emprego é muito grave no Brasil e vai contra aqueles que querem estudar, se preparar para serem bons funcionários públicos. Obrigado, candidato. O senhor agora fecha essa rodada de perguntas. O senhor só pode chamar a candidata Dilma Rousseff. 30 segundos para a sua pergunta. Dilma, eu tenho criticado muito o fato de que as agências reguladoras no Brasil têm sido privatizadas, loteadas entre partidos, né? Entrega para o setor tal, para o deputado tal, para o partido de tal região, cargos que são fundamentais no nosso Brasil. 2 exemplos, a Anvisa e a ANS, Planos de Saúde e Vigilância Sanitária. Queria saber da sua apreciação a esse respeito. Candidato Serra, eu sou a favor da meritocracia e do profissionalismo, tanto nas agências como nos ministérios.
eu quero dizer que eu compartilho com a avaliação da Marina. Eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, tinha um engenheiro e 24 motoristas. Além disso, eu considero que as agências tinham um papel que era bastante complicado. No caso, por exemplo, da área de Minas e Energia, né, as agências elas estavam bastante precárias, elas tinham também um fato que a gente tem de considerar. Não tinha carreira nas agências. Quem construiu carreira, criou cargos, uma estrutura de cargos e salários com concurso público, fomos nós, por exemplo, na ANEEL. O mesmo acontecia nas demais agências. Aliás, muitas vezes privatizaram setores sem fazer marco regulatório, o que tornava os serviços das agências bastante complicado. Eu queria também sinalizar uma outra questão nessa questão da precarização. Lembro perfeitamente que no caso, por exemplo, do governo de São Paulo, 40% a 42% das professoras no estado mais rico do país tinham vínculos precários e foi feito um concurso e houve uma reprovação bastante grande. Como não tinham sido providos, essas pessoas que foram reprovadas foram chamadas a exercer sua função. Não acho isso eficiente. Candidato José Serra tem 1 minuto para Dilma, você lamentavelmente não está bem informado. Aliás, as informações que sempre lhe chegam de São Paulo estão sistematicamente erradas. Era melhor você checar melhor quando receber informações como essa. Na verdade, foi apenas uma pré-seleção para temporários. Né? Apenas procuramos melhorar a colocação de temporários mais bem preparados. E depois abrimos concursos. Como eu disse, foram 110 mil concursos no estado inteiro. Mas eu volto para o assunto da agência, que é o mais importante. A Anvisa foi totalmente loteada, Dilma. Tem grupo de senadores que indicam o diretor da Anvisa. Sabe qual é o resultado? O tempo de aprovação de um genérico triplicou com relação ao período em que eu era ministro da Saúde. É uma coisa incrível. O que é isso? É vender dificuldade ou criar dificuldade para cobrar facilidade? E no caso dos planos de saúde? Os planos de saúde, todos os associados de plano de saúde estão abandonados. 20% a mais de reajuste por cima da inflação. Esgotado o seu tempo, candidata Dilma Rousseff. Eu reitero que todas essas informações são públicas, foram noticiadas no jornal no que se refere ao fato que o maior estado do país, que tem as 3 melhores universidades, não foi capaz de formar professores em tempo para substituir o trabalho precário por trabalho por professoras concursadas. Agora, no que se refere às agências, eu queria destacar algumas questões. Vou insistir. As agências foram formadas no Brasil e elas não foram providas de cargos de carreira. Eu sou integralmente favorável a fazer cargos de carreira não só nas agências, mas nos ministérios, porque um dos motivos pelos quais esse país passou um racionamento de 8 meses foi pelo fato dos ministérios, do Ministério de Minas e Energia, não ter feito planejamento adequado. E isso, infelizmente, aconteceu no período em que você era ministro do Planejamento do governo do Fernando Henrique Obrigado, Cardoso. candidata. E nós encerramos agora este primeiro bloco e eu gostaria de agradecer a enorme audiência que nosso debate atinge nesse momento em todo o Brasil. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Eleições 2010. O voto na Record. Você está acompanhando pela Rede Record o debate entre os principais candidatos à presidência da República, com transmissão também pela Record Internacional para mais de 150 países, o portal R7, a Rádio Record e cobertura da Record News. Veja agora como será o segundo bloco do debate. Este bloco conta com a participação de 3 jornalistas. Um candidato será escolhido para responder à pergunta do jornalista e outro candidato será indicado para comentar a resposta. Após o comentário, haverá direito à réplica. Serão 2 rodadas. Cada candidato será chamado para